Imagine que você tem uma máquina do tempo que te permite viajar para qualquer época da história, mas, por um acaso, você decide fazer uma viagem ao passado, milhares de anos atrás, e parar em uma capital bem antiga. Curioso, você decide dar uma passada em um mercado ali perto. O sol está brilhando e o lugar está um verdadeiro caos. Você se depara com um monte de gente correndo para lá e para cá, fazendo um negócio de um jeito bem diferente do que você está acostumado. No lugar de cédulas, como você conhece, o pessoal está negociando com grãos de milho, pedras coloridas e até mesmo conchas são oferecidas como pagamento. É como se fosse um mercado municipal, mas com uma forma de comprar e vender muito mais curiosa. Enquanto você passeia pelo mercado, vê um comerciante com uma cesta cheia de frutas frescas. Ele está trocando suas frutas por ferramentas de pedra, enquanto o dono das ferramentas está desesperado para conseguir um pouco de cerâmica. Imagine a cena. Você precisa de frutas, mas só encontra alguém disposto a trocar por ferramentas de pedra. E você, na verdade, só queria um vaso de cerâmica. É um processo meio enrolado, porque você tem que encontrar alguém que precise exatamente do que você tem e que também tenha o que você precisa. Uma verdadeira missão impossível. Enquanto você observa o mercado, você começa a pensar: como é que o pessoal lidava com isso? Deve ter sido um saco. Cada negociação é uma verdadeira caça ao tesouro, e a coisa toda é tão lenta e complicada quanto tentar encontrar um amigo no meio de uma festa. Esse método pode ser um verdadeiro jogo de paciência, tornando difícil realizar transações sem, no mínimo, causar uma dor de cabeça. Mas ao voltar para sua máquina do tempo e retornar ao presente, você fica pensando na importância do dinheiro. O que começou como um sistema de trocas complicado, onde você podia acabar passando o dia inteiro só tentando conseguir uma simples maçã, evoluiu para algo muito mais eficiente e universal. Com o dinheiro, o processo ficou muito mais simples, rápido e menos frustrante. Afinal, ninguém mais precisa sair correndo atrás de alguém para trocar um grão de milho por um vaso de barro. O dinheiro facilitou tudo e tornou a vida muito mais prática. E você hoje tem que agradecer por não ter que trocar sua bicicleta por umas conchas coloridas que alguém catou na praia, só porque cansou de procurar o que você queria. Você já parou para pensar no que realmente é o dinheiro? Como algo tão simples como uma nota de papel ou um número no aplicativo do banco pode ter tanto poder na sua vida? Afinal, o que faz com que todo mundo aceite um pedaço de papel em troca de comida, acessórios ou serviços? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Smart Minds. Hoje eu quero te explicar de uma forma um pouco diferente sobre o que é o dinheiro e como ele funciona. Bom, como você deve imaginar, no começo dos tempos não existia dinheiro. As pessoas viviam em pequenas comunidades e tudo era feito por meio de trocas diretas. O famoso escambo. O que você aprendeu na escola? Ou deveria ter aprendido. Lembre da sua viagem lá no começo do vídeo, onde você foi para um mercado antigo. Imagine que você quisesse comprar, sei lá, um saco de feijão. Você teria que encontrar alguém que estivesse disposto a trocar ele pelo que você tinha em mãos, uma galinha ou uma ferramenta, sei lá. Essa forma de comércio funcionava em pequenas comunidades, mas à medida que as sociedades foram crescendo e as necessidades foram se tornando mais complexas, o escambo começou a mostrar suas limitações. O problema do escambo, na verdade, era o que a gente chama de dupla coincidência de desejos. Para que a troca acontecesse, duas pessoas precisavam querer exatamente o que a outra tinha a oferecer. E sejamos sinceros, nem sempre o que você tinha era o que a outra pessoa queria, ou vice-versa. Isso acabava dificultando em muitas transações, especialmente quando a sociedade começou a crescer e as trocas começaram a se tornar mais frequentes e também a ter mais variedades de produtos. Foi aí que surgiu as primeiras formas de dinheiro. As pessoas precisavam de algo que todos aceitassem, algo que tivesse valor universal. Os primeiros dinheiros foram coisas que tinham valor próprio e que eram aceitas por todo mundo. Um exemplo são as conchas que eram utilizadas lá nas ilhas do Pacífico. Eram fáceis de carregar e eram difíceis de encontrar, o que tornavam elas valiosas. Mais tarde, as sociedades começaram a utilizar metais preciosos como ouro e prata. Esses metais eram valorizados porque eram duráveis, divisíveis e transportáveis. Além disso, eram escassos, o que significava que não havia ouro nem prata para todo mundo, garantindo que mantivessem o seu valor. Esses metais eram transformados em moedas, passaram a ser utilizados em grande escala. As primeiras moedas conhecidas foram cunhadas lá na Lídia, uma antiga região da Anatólia, onde hoje fica parte da Turquia, no século 7 a.C., ou seja, tem bastante tempo. Essas primeiras moedas eram feitas de uma liga natural de ouro e prata, chamada elétrica, e cada moeda tinha um valor definido com base na quantidade de metal que continha. Assim, uma moeda de ouro valia mais que uma moeda de prata, e essa diferença era reconhecida por todo mundo. As moedas lídias, embora fossem feias, trouxeram uma grande revolução para as trocas comerciais. Elas eram padronizadas e facilmente reconhecíveis, o que facilitou as transações
e ajudou a padronizar o valor das mercadorias. Essa inovação se espalhou rapidamente para outras civilizações, como a Grécia Antiga e Roma, onde as moedas foram adaptadas para cada região, é claro, e se tornaram o meio de troca comum utilizados pelos seus cidadãos. Com o tempo, no entanto, carregar grandes quantidades de moedas de metal começou a se tornar impraticável, especialmente para aqueles comerciantes que realizavam transações em grande quantidade. Foi então que o papel moeda entrou em cena. O papel moeda surgiu lá na China, no século VII, depois de Cristo, na dinastia Tang. Ou seja, estamos falando de um período de um pouco mais de 1400 anos entre a primeira moeda de metal e o papel moeda. Mas o papel moeda só foi adotado pela maioria das pessoas durante a dinastia Song, a partir do século X. Os comerciantes precisavam de uma maneira mais prática de transportar valor. Foi então que o governo chinês começou a emitir notas promissórias, que eram basicamente recibos, onde os comerciantes poderiam ir no banco e trocar aquele valor por metais preciosos. Imagine que um comerciante deseja realizar uma grande transação, como comprar uma mercadoria de um fornecedor distante. Em vez de ele ter que carregar sacos pesados de prata, ele simplesmente recebe uma nota promissória do governo, um papel, um recibo, onde o governo afirma que ele tem direito a uma certa quantia de prata em um banco específico. O comerciante, então, pode usar essa nota para fazer a compra e o fornecedor utilizar essa mesma nota para trocar no banco pelo valor em prata. Assim, essas notas promissórias facilitaram as transações, permitindo que o comércio se expandisse, sem a necessidade de ter que carregar grandes quantidades e pesadas de metal. A ideia pegou e logo outros países começaram a adotar o papel moeda. Na Europa, por exemplo, ele se popularizou durante a Idade Média, após as Cruzadas, quando os bancos começaram a emitir as notas em vez de moedas para facilitar as transações entre os diferentes reinos da época. Assim, o dinheiro evoluiu de uma simples troca direta de bens para um sistema mais complexo, onde o valor não estava mais no objeto em si, mas sim na confiança, e essa palavra é importante, de que ele poderia ser trocado por algo de valor. Mas para que a gente possa entender mais profundamente o conceito de dinheiro, é interessante que a gente entenda também as visões dos grandes pensadores da história sobre esse tema. Desde a antiguidade, filósofos e pensadores questionavam o papel do dinheiro na sociedade, muitas vezes criticando ou analisando seus impactos sociais e morais. Platão, por exemplo, em suas obras A República e as Leis, questionava o valor do dinheiro e alertava sobre os perigos da avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro. Ele acreditava que o desejo desenfreado por riqueza poderia corromper a alma e desestabilizar a sociedade. Para Platão, o dinheiro deveria ser subordinado ao bem comum e a virtude priorizada sobre o acúmulo de riquezas. Ele via a busca incessante por dinheiro como uma ameaça ao equilíbrio e à justiça na sociedade ideal que ele imaginava em seu livro, A República. Já Aristóteles, o principal discípulo de Platão, tinha uma visão um pouco mais prática sobre o dinheiro. Em sua obra Política, ele reconheceu o dinheiro como uma convenção social necessária para facilitar o comércio, mas também alertava sobre os perigos da crematística, ou seja, a busca por riqueza como um fim em si mesmo. Aristóteles fez uma distinção clara entre o uso natural do dinheiro como meio de você poder comprar bens necessários e o uso antinatural, que ele via como uma busca infinita por lucro. Para Aristóteles, o dinheiro deveria servir para sustentar uma vida boa e virtuosa, e não ser o objetivo em si mesmo. Um exemplo disso seria de alguém que não usa o dinheiro para melhorar sua vida ou ajudar outras pessoas, mas sim apenas para acumular cada vez mais sem um propósito claro. Ou seja, ele acreditava que o dinheiro deveria ser usado para melhorar a vida das pessoas, não apenas para acumular mais e mais riquezas sem motivo nenhum. Agora, avançando para a Idade Média, encontramos São Tomás de Aquino, que também discutiu o papel do dinheiro na sociedade. Influenciado pelas ideias aristotélicas, Aquino via o dinheiro como instrumento útil, mas também se preocupava com a justiça nas transações. Ele foi um dos primeiros a discutir a questão do preço justo, defendendo que o preço de um bem ou serviço deveria refletir o seu verdadeiro valor, sem exploração ou ganância. Por exemplo, se alguém vende um pão por um preço muito mais alto do que o normal só porque não há outro lugar para comprar, e isso seria injusto aos olhos de Aquino. Para ele, o dinheiro deveria servir como um meio para garantir a justiça e a caridade na sociedade, não um fim em si mesmo.
assim como Aristóteles pensava também. Já no início da Era Moderna, filósofos como John Locke e Adam Smith nos ajudaram a mudar nossa compreensão econômica do dinheiro. Locke, por exemplo, acreditava que o dinheiro estava relacionado ao direito à propriedade. Ele via o dinheiro como uma maneira das pessoas acumularem riqueza de forma justa, desde que respeitassem os direitos das outras pessoas. Isso significa que, se você trabalha duro e ganha dinheiro, você tem o direito de manter essa riqueza, desde que não esteja tirando vantagem injustamente de outra pessoa. Já Adam Smith, em sua obra mais famosa, A Riqueza das Nações, via o dinheiro como uma ferramenta essencial para o funcionamento do mercado e criação de riqueza. E pessoal, quando Smith fala sobre criação de riqueza, ele está se referindo ao processo pelo qual o trabalho e o capital, seja ele dinheiro ou recursos, são utilizados para produzir bens e serviços que aumentam a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, um agricultor que cultiva trigo e o vende está criando riqueza, pois ele está pegando recursos naturais, o trigo, e transformando em algo de valor para a sociedade, já que aquele trigo pode ser utilizado um pouco mais para frente para fazer pães, bolos e muitas outras coisas. No entanto, Smith também alertava sobre os excessos e a importância de haver regras e regulamentos para que o dinheiro não fosse utilizado de forma prejudicial. Essas visões filosóficas nos mostram que o dinheiro, desde suas origens, sempre foi muito mais do que apenas um meio de troca. Ele é um reflexo de valores sociais e morais, e seu uso tem implicações profundas e diretas na maneira como a gente vive e interage em sociedade. Enquanto alguns filósofos o viam como perigo potencial, outros reconheceram sua utilidade e importância, desde que utilizados com sabedoria e moderação. Agora que você entendeu a origem do dinheiro, nós vamos explorar o que ele realmente é. Como algo sem valor próprio, como um pedaço de papel ou um número em uma tela, pode ser tão poderoso e muitas vezes, em alguns casos, ditando o rumo da nossa vida. Você lembra da palavra que eu pedi para você lembrar? Confiança. A resposta está na confiança. O dinheiro é uma ferramenta social baseada na confiança. Quando você recebe uma nota de R$ 100, por exemplo, você acredita, você confia que vai poder usar ela para comprar os objetos que deseja ou contratar os serviços que precisa. E essa confiança não está na nota em si. Afinal, um pedaço de papel, por si só, não tem utilidade prática nenhuma, além de que talvez acender uma fogueira. O que realmente faz essa nota ser valiosa é a garantia do governo que emitiu e a aceitação pela sociedade de que esse pedaço de papel tem um valor concreto. Ao longo da história, essa confiança foi construída e reforçada por instituições como governos, bancos e até mesmo pela própria sociedade. Quando todos concordam em usar uma determinada forma de dinheiro, ela se torna valiosa. E é justamente essa aceitação generalizada que transforma um pedaço de papel, uma moeda, ou até mesmo uma concha, em dinheiro. Imagine então que você acaba de viajar para um país estrangeiro onde sua moeda não é aceita. De repente, aquele pedaço de papel perde o seu valor. E ele só volta a ter importância quando você troca por algo que é reconhecido localmente. Ou seja, quando você faz o câmbio de moeda. Esse simples exemplo mostra como a aceitação generalizada transforma o papel impresso em dinheiro. Mas o que dá ao dinheiro o seu valor? Em grande parte, é a escassez. Quando os governos emitem o dinheiro, eles limitam a quantidade que vai estar em circulação no país. E essa escassez é extremamente importante. Pense em diamantes. Eles só são valiosos porque são raros. Eles precisam de altíssimas temperaturas, de pressões específicas e até da profundidade dos materiais que o formam vão estar. Da mesma forma, se todo mundo tivesse infinitas notas de 100, eles não valeriam nada. Seriam basicamente como folhas caídas de uma árvore no chão. Ou seja, o valor do dinheiro está justamente na sua escassez e na dificuldade de obtê-lo. Além disso, o governo garante que você pode usar o dinheiro para pagar impostos, é claro, comprar bens ou contratar serviços, o que reforça ainda mais a sua aceitação. É por isso que uma moeda desvalorizada, em casos de gripe e inflação, ele perde a sua função. Ninguém mais acredita que ele terá valor no futuro, e a confiança se desfaz. Mas o que acontece quando essa confiança é abalada? É aqui que entra o conceito de inflação. A inflação ocorre quando há um aumento geral no preço dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo, o que por sua vez diminui o poder de compra do dinheiro. Imagine que você podia comprar um saco de arroz por R$ 10. Com a inflação, de repente, esse mesmo saco de arroz pode começar a custar R$ 12, R$ 15 ou até mais.
O dinheiro que você tem no bolso começa a comprar menos coisas, ou seja, o seu valor diminui. A inflação pode ser causada por vários fatores, mas um dos mais comuns é a emissão excessiva por parte do governo. Quando há mais dinheiro circulando na economia do que há de bens ou serviços disponíveis, os preços das coisas tendem a subir, porque o valor do dinheiro cai. Lembrem que o valor do dinheiro está relacionado com a sua escassez. Então, se o dinheiro na economia não é escasso, ele não tem valor, ele perde o seu valor. É como se as notas de R$ 100 começassem a se parecer com aquelas folhas caídas no chão. Se todo mundo tivesse várias delas, elas perderiam seu valor. E isso de fato aconteceu em casos extremos, como na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, e até aqui no Brasil também, antes do Plano Real surgir, e como hoje está acontecendo na Venezuela, onde a hiperinflação fez com que o dinheiro literalmente se tornasse quase inútil. Por isso, controlar a quantidade de dinheiro disponível é extremamente importante para manter a confiança na moeda e garantir que ela continue sendo uma ferramenta útil para a economia. E é por isso que o dinheiro também é uma medida de valor. Quando você vê o preço de algo em uma loja, aquele número representa o valor que a sociedade atribui àquele produto ou serviço. Por exemplo, se um celular custa R$ 2.000, isso significa que a sociedade, por meio do mercado, concorda que esse aparelho vale essa quantia de dinheiro, levando em consideração como o custo de produção, a demanda que o produto tem, a inovação que ele traz e, é claro, que o status associado ao produto. Dinheiro, portanto, é uma unidade de conta, uma maneira da gente medir quanto algo vale em termos de esforço, recursos e tempo gastos para produzi-lo. É como se fosse uma régua que a gente usa para medir o valor das coisas, sejam elas produtos, serviços ou até o nosso próprio trabalho. Além disso, o dinheiro também é um meio de troca. Em vez de precisar encontrar alguém que queira trocar o que você tem pelo que você quer, você simplesmente usa o dinheiro. Imagine a complexidade que seria de você tentar trocar sua bicicleta, por exemplo, por uma televisão. Você teria que encontrar alguém que quisesse exatamente essa troca. Com o dinheiro, a troca é direta e imediata. Você vende a bicicleta por dinheiro e usa o dinheiro para comprar a televisão. Ele facilita a nossa vida, simplifica as transações e permite que a economia funcione de maneira mais eficiente. Chegando nos dias de hoje, a maior parte do dinheiro que usamos é digital. Quando você acessa o seu saldo da sua conta bancária, o que você vê são apenas números. Mas esses números têm poder. Eles representam o que você pode comprar, o que você pode investir e o que você pode economizar. Esse dinheiro digital não tem forma física, como o papel moeda ou as moedas de metais preciosos, mas é aceito da mesma forma, porque, novamente, a confiança está no sistema por trás dele. O dinheiro digital funciona de maneira semelhante ao papel moeda, mas com algumas diferenças importantes. Primeiro, ele é muito mais fácil de transferir. Com alguns toques na tela, você consegue enviar dinheiro para uma pessoa do outro lado do mundo, em questão de segundos. Isso criou uma economia global interconectada, onde as transações são feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de intermediários, como bancos ou instituições financeiras. Mas essa facilidade de uso trouxe novos desafios. A segurança se tornou questão central, já que o dinheiro digital é vulnerável a ataques cibernéticos, fraudes e roubos online. Por isso, bancos e governos têm investido pesado em tecnologia avançada, como criptografia e autenticação de múltiplos fatores, para garantir que o dinheiro digital seja seguro. Além disso, existem regulamentações rigorosas para monitorar e controlar essas transações, evitando que o sistema seja explorado para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro. E o avanço do dinheiro digital também abriu as portas para novas formas de moeda, como as criptomoedas. As criptomoedas, como o Bitcoin, são uma forma de dinheiro digital que operam de maneira diferente do dinheiro tradicional. Ao contrário do dinheiro emitido por governos e controlado por bancos, as criptomoedas são descentralizadas. Isso significa que nenhuma entidade, como o Banco Central ou governo, controlam sua emissão e administração. Mas como isso funciona na prática? As criptomoedas são baseadas em uma tecnologia chamada blockchain, que é basicamente um livro contábil digital distribuído por uma rede de computadores ao redor do mundo. Não entendeu nada, né? Deixa que eu te explico. Vamos imaginar um grande grupo de amigos que decide jogar um jogo de anotação. Toda vez que alguém faz uma transação, seja pagar uma pizza ou emprestar dinheiro a alguém, todos no grupo devem anotar isso em seus próprios cadernos. Assim, cada amigo tem um caderno onde todas as transações são registradas. Agora, se alguém quisesse mudar uma dessas anotações, não poderia simplesmente apagar e escrever algo diferente em seu próprio caderno.
Então, se, por exemplo, você estivesse nesse grupo e quisesse dizer que recebeu 10 mil reais em vez de 100 reais, não poderia, porque todos os outros amigos têm uma cópia igualzinha dessa anotação. Então, para alterar uma transação, você teria que convencer todos os amigos do grupo a mudarem o que escreverem em seus cadernos ao mesmo tempo, o que é quase impossível de fazer. Esse caderno compartilhado que todos têm é como o blockchain. Em vez de cadernos, são computadores ao redor do mundo que registram e verificam todas as transações, garantindo que ninguém possa mudar o que foi registrado. É essa segurança e transparência que transforma o blockchain tão poderoso e confiável e tornam as criptomoedas resistentes à censura e à manipulação, por exemplo. No entanto, essa descentralização também pode trazer alguns desafios. As criptomoedas tendem a ser muito voláteis, o que significa que seu valor pode subir ou descer drasticamente em um curto período de tempo. Isso ocorre porque, ao contrário das moedas tradicionais, que têm seu valor controlado por políticas monetárias de governos e bancos centrais, o valor das criptomoedas são determinado puramente pela oferta e demanda no mercado. Então, se muitas pessoas compram Bitcoin, por exemplo, seu preço sobe. Se muitas vendem, seu preço cai. Essa volatilidade pode ser um risco para quem investe e para quem usa as criptomoedas para transações do dia a dia. Então você pode se perguntar, se as criptomoedas são tão voláteis, por que as pessoas compram? A resposta está na ideia de reserva de valor. Uma reserva de valor é algo que mantém o seu valor ao longo do tempo. Pense no ouro, por exemplo. As pessoas guardam ouro porque acreditam que, mesmo com o passar dos anos, ele continuará valendo algo. As criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é vista por muitos como literalmente o ouro digital. Mesmo com a volatilidade, a ideia é que, no longo prazo, elas tendem a se valorizar, ou pelo menos preservar o poder de compra. Por isso, muitas pessoas compram e guardam criptomoedas na expectativa de que, ao longo do tempo, elas se valorizem, protegendo assim o seu patrimônio contra a inflação ou instabilidades econômicas. E diferente das moedas tradicionais, que podem perder o seu valor por causa da inflação, o Bitcoin foi criado com um número limitado de moedas que podem ser emitidas, fazendo ele ser escasso. E como a gente já viu, a escassez pode aumentar o valor de uma moeda. E por que essa visão é importante? Entender as criptomoedas como uma reserva de valor ajuda a enxergá-las de uma maneira diferente. Ao invés de focar na volatilidade diária e se preocupar com os altos e baixos do mercado, muitos investidores a veem como investimento de longo prazo, algo que pode proteger e até aumentar o seu patrimônio com o passar dos anos. Assim, ao invés de usá-las para compras do cotidiano, muitas pessoas preferem guardar suas criptomoedas acreditando que, em tempos de incerteza, elas poderão servir como uma reserva de emergência, similar ao que o ouro tem sido ao longo dos séculos. Apesar dessas flutuações, as criptomoedas continuam a crescer em popularidade e uso. Algumas pessoas veem nela uma alternativa à moeda tradicional, especialmente em países com economias instáveis, ou onde a inflação descontrolada faz com que a moeda local perca o valor rapidamente. Além disso, as criptomoedas são vistas como uma maneira de poder controlar o próprio dinheiro, sem a necessidade de depender de bancos ou governos. Por fim, mesmo com essas novas formas de dinheiro surgindo, o conceito básico permanece o mesmo. Dinheiro é uma ferramenta que nós usamos para facilitar as trocas, medir o valor das coisas e armazenar riqueza ao longo do tempo, seja em forma de moedas de ouro, notas de papéis, dígitos em uma tela ou até mesmo frações de uma criptomoeda. O dinheiro continua a ser um dos pilares fundamentais da economia moderna. Com o avanço da tecnologia, o dinheiro continua a evoluir, acompanhando as mudanças e necessidades da sociedade. Nós já vimos como passamos do escambo para as moedas de metal, que permitiu a padronização das trocas comerciais, e o papel moeda, que facilitou o transporte e a circulação da riqueza, e mais recentemente para o dinheiro digital, que trouxe a conveniência das transferências instantâneas e globais. Mas o que vem a seguir? Alguns especialistas acreditam que o futuro pode estar nas criptomoedas, que oferecem uma maneira de realizar transações de forma segura e sem intermediários. A economia está se movendo rapidamente para uma era onde as transações podem ser realizadas sem a necessidade de dinheiro físico, aproveitando a necessidade das plataformas digitais e a interconexão global. E esse movimento pode trazer benefícios, como maior rapidez nas transações, maior segurança e a eliminação de custos associados ao manejo do dinheiro físico. No entanto, também levanta questões sobre privacidade e inclusão digital, especialmente para aquelas pessoas que não têm acesso ou habilidade para usar as novas tecnologias. Além disso, estamos testemunhando a criação de novas formas de dinheiro digital,
que podem transformar o futuro das transações. A evolução das tecnologias de pagamento e o crescimento das fintechs estão criando soluções cada vez mais inovadoras, como pagamentos instantâneos, a exemplo do Pix recentemente, e moedas digitais emitidas por bancos centrais, que podem trazer ainda mais eficiência e segurança para o sistema financeiro. Independentemente do que o futuro traga, o que é certo é que o dinheiro continuará a ser uma parte central das nossas vidas. Ele evoluirá, se adaptando às necessidades e mudanças de cada época, mas sempre servindo ao seu propósito fundamental, que é facilitar as trocas e permitir que a economia funcione. Assim, como as moedas de ouro impulsionaram o comércio nas antigas civilizações e o papel moeda revolucionou as economias modernas, as novas formas de dinheiro também moldarão o futuro das trocas econômicas. No final das contas, o dinheiro é uma criação humana, uma invenção que nos permitiu sair das trocas diretas, o escambo, e construir economias complexas e interconectadas. Ele é mais do que apenas um meio de troca, é um reflexo de valores, crenças e necessidades da sociedade em cada momento histórico. Ele é uma ferramenta que molda nossas vidas, influencia nossas decisões e define o valor das coisas ao nosso redor. E enquanto essa ferramenta for confiável e amplamente aceita, o dinheiro, em qualquer forma que tome, continuará a ser um dos pilares fundamentais da nossa sociedade. Seja como moeda de metal, um pedaço de papel, um número em uma tela, ou até mesmo moedas digitais, o dinheiro permanecerá como a base na qual se constrói a economia global. Então, o dinheiro não é um pedaço de papel que você usa para comprar um lanche ou pagar a conta do final de semana. Ele é uma invenção que mudou a história e continua ditando as regras do jogo, desde as trocas diretas em uma barraquinha lá na antiguidade até as transações digitais que a gente faz hoje. O dinheiro é tipo o fio que conecta todo mundo no mundo todo. E se você curtiu esse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre estes temas, não esqueça de deixar o like aqui abaixo, se inscrever no canal clicando no botão vermelho e ative o sininho para não perder nada. Porque, convenhamos, perder um conteúdo bom e de graça como esse é quase um crime, hein? Valeu e até o próximo vídeo.